Nós estamos muito satisfeitos e nós queremos saudá-los todos com a preciosa paz do nosso Senhor. Amém. Na verdade, hoje nós queremos trazer uma palestra. Essa palestra ela já foi dada em João Pessoa e os irmãos da igreja de Campina Grande eles nos solicitaram também essa palestra fosse dada em Campina Grande. O pano de fundo dessa palestra é a respeito do naufrágio do Titanic. É um naufrágio que o mundo inteiro já ouviu falar. Muitos filmes já foram feitos a respeito deste naufrágio. E agora, normalmente, essa nova edição dos estúdios de Hollywood, o filme foi mais badalado do que nunca. E não há nenhum recanto na Terra hoje que alguém não tenha ouvido falar sobre o naufrágio do Titanic. E nós cremos que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E não foi por um acaso que alguém teve a ideia de fazer um novo filme, uma nova versão desse Titanic, desse naufrágio. Nós cremos que a mão de Deus estava por trás de tudo isso. No decurso da palestra nós vamos saber por quê. Foi um oficial da rádio inglesa que, ao saber da capacidade que tinha o Titanic, ele pronunciou a mais infeliz de todas as frases. Ele disse: com este navio, aliás, nem Deus afunda. E, na verdade, o Titanic, nós gostaríamos primeiro de rememorar alguns detalhes desse navio, para depois dele nós tirarmos alguns ensinamentos. O Titanic é um dos dois navios mais conhecidos do mundo. Nós conhecemos dois navios importantes. Um deles é o Titanic. Mas o mais importante, eu creio que todos nós já ouvimos falar dele, é a Arca de Noé. Então a humanidade tem duas histórias de dois navios, a Arca de Noé e esse Titanic. O Titanic, quando foi construído, ele foi considerado o maior navio da época, o mais seguro navio da época, o mais luxuoso e o mais rápido navio da época. Era o orgulho da Armada Britânica. E para nós, que somos brasileiros, que gostam de futebol, a seleção de futebol é aquilo que nos traz orgulho. Naquela época, o que trazia orgulho para a nação inglesa era esse navio. Estava previsto que esse navio sairia do porto de Southampton, em Londres, e se dirigiria até Nova York, via Atlântico Norte. E a previsão era chegar em 6 dias. Seria um recorde chegar em 6 dias. E foi a sua primeira viagem. E como todos nós sabemos, primeira e última viagem. Ele carregava 900 tripulantes. Para aqueles que não sabem um pouco a respeito de marinha, tripulante é aquela pessoa que faz parte do número de pessoas que trabalham dentro do navio. Os tripulantes são os marinheiros, desde os mais graduados até os mais simples. E também aquelas pessoas que não são da marinha, mas que prestam serviço ao navio durante a sua viagem. Então ele era tão grande que precisou de 900 pessoas como tripulantes. E ele carregava, naquele dia, muitas pessoas, mais aproximadamente 2.500 a 2.600 pessoas. O navio foi dividido em 3 classes. Como sempre, o homem, ele, por causa do seu orgulho, ele não consegue se juntar com todo tipo de pessoa. Então eles fizeram no navio a classe A classe B e a classe C. A classe A conduzia 332 ricaços da época. Milionários, muitos milionários estavam nesta classe. As portas eram fechadas para a segunda classe. Nessa primeira classe havia muita luxúria, havia cassinos, havia salão de baile de primeiro mundo. Então tudo que um ricaço quisesse fazer dentro daquele navio ele teria condições. Na segunda classe estavam as pessoas de classe média. Não sei o que eles chamariam de classe média naquela época, mas hoje nós temos na classe média nossa no Brasil
médicos, os advogados, os engenheiros. Claro que alguns desses conseguiram, por causa de sua capacidade, adentrar na classe A, mas a maioria está nessa classe. Mas havia uma terceira classe, que era a classe dos que não tinham muitas posses. Eu não sei qual é a classe que você estaria, mas no Brasil foi o único país que mudou a pirâmide social. Né? A pirâmide social tem a classe alta, a média e a baixa. No Brasil tem a cabisbaixa, né? É aquela que já está lá embaixo. Não sei se o Titanic tinha essa classe, mas com certeza, só essa divisão já denotava a força, o império do orgulho do homem. O local de saída, como eu falei, foi o porto de Southampton, e eles saíram exatamente no dia 10 de abril de 1912. A previsão era chegar no dia 16 de abril desse mesmo ano. O comandante chamava-se Edward Smith. E Edward Smith, ele já deveria ter se aposentado antes dessa viagem. Mas há um fato que eu queria chamar a atenção para vocês. É que ele, podendo se aposentar, não se aposentou porque recebeu o convite para ser o comandante do Titanic. O mais rápido, o mais seguro, o mais luxuoso de todos os navios. E ele fez um acordo com a sua companheira. Tudo bem, eu viajo. Eu vou viajar e eu vou comandar o Titanic. Mas eu digo uma coisa, será a minha última viagem. E quando eu voltar, eu quero a minha aposentadoria. E certamente, Edward Smith pensava nas regalias que ele teria após a sua aposentadoria. Ele não errou, foi a sua última viagem. Na verdade, Edward Smith ficou nas águas do Atlântico. Conta-nos a história que ele poderia ter sido um dos que poderia ter sido salvo, mas ele preferiu morrer com todos aqueles que ele comandava. Eu queria, primeiramente, nesse ponto aqui, lembrar uma lição para nós. Talvez muitos de nós não sabem, mas nós estamos dentro de um grande barco. Nós estamos num Titanic. Nós estamos num barco que está afundando e nós não estamos percebendo. Nós estamos num barco chamado mundo. E esse mundo, com todas as suas classes, classe A, com tudo que tem direito de gozo, com a classe B e a classe média, a classe baixa e no Brasil a cabisbaixa, né? Todos nós estamos dentro de um único barco. E esse barco está afundando. Talvez para nós, para alguns de nós, a nossa situação seja como a de Edward Smith. Talvez muitos de nós estejam planejando já o dia de amanhã. Quantos aqui não vão dormir hoje à noite, pensando no que vai realizar amanhã? Os comerciantes, se as esposas pudessem ouvir os seus pensamentos, iriam ouvir o pintar de moedas, ganhando dinheiro já amanhã. Os vendedores vão dormir hoje já fechando negócios. Sério, você é um comerciante, né? Sério. Talvez você dorme no domingo já pensando quem vai ser o primeiro freguês. Não é verdade? As mães já comecem hoje pensando nos primeiros cuidados dos filhos da manhã. Só que todos nós esquecemos, como Edward Smith, o comandante do Titanic, que essa poderá ser a nossa última viagem. Eu não quero assombrar vocês. Talvez hoje seja a nossa última noite. Talvez, quando eu terminar essa palestra, eu me sentar na cadeira, pode ser ali o meu último suspiro. Henrique, quantos anos você tem? 30. 30. Eu pergunto aos homens, porque é mais fácil saber, né? 30 anos. Quantos anos você terá aqui na frente? Não sei. Você não sabe. Rossandro, você tem quantos anos? 30. 30 também. Foi combinado, não? E quantos anos você tem pela frente? Também tem. Graças a Deus. Nenhum de nós, por mais inteligente que seja, por mais astuto e calculista que seja, sabe se vai viver mais um segundo. É pena que eu não pude trazer, mas no dia 19 de abril deste ano, nós liberamos essa palestra em João Pessoa. E nós falamos essa mesma coisa, que ninguém sabia o dia que iria morrer. E entre os muitos convidados estava um jovem. Quando terminou a palestra, esse jovem se aproximou de alguns de nós e fez elogios ao conjunto, como o conjunto dos irmãos aqui, né? Ele falou, nunca vi um conjunto tão bom. Eu falei para os irmãos, ele tem um ouvido muito bom ou muito ruim, né? Porque eram só dois violõezinhos linguados, eles chamam de conjunto bom.
Mas ele estava muito satisfeito porque ele tinha invocado o nome do Senhor, tinha desfrutado da pessoa de Jesus naquela noite. Interessante, porque 30 dias depois, nós soubemos que num acidente de moto, aquele jovem faleceu. E ontem eu estava revendo a palestra, porque foi filmada, e eu tive interesse de ver se eu conseguia encontrá-lo no meio da filmagem. E o estranho é que, enquanto nós víamos um texto da Bíblia, a pessoa que filmou saiu filmando a plateia. E lá ela deu uma parada exatamente onde ele estava sentado. E eu olhei e estava mostrando a minha esposa. Pronto, esse daí já partiu para a eternidade. Foi agora, em 19 de abril. Eu não quero assombrar ninguém, mas todos nós temos que saber essa realidade. Nenhum sabe o dia da sua morte. Por isso, todos nós precisamos estar preparados. Nós não podemos tomar a atitude do comandante do Titanic, pensar numa boa aposentadoria e dizer que quando voltasse, ele ia se aposentar. Tomem essa lição é preciosa. O local do naufrágio foi no Atlântico Norte. O Atlântico Norte, ele fica... nós temos o Brasil aqui, né? Então o Atlântico Norte é essa parte de cima do Oceano Atlântico. Então, o navio saiu de Londres se dirigindo a Nova York. E Edward Teale era, por ele ser um dos mais experientes da Armada Inglesa, ele foi escolhido por isso. Ele conhecia toda a região por onde ele ia passar. E ele sabia que naquela região tinha grandes icebergs. E a história nos diz que, durante o percurso, alguém pediu que apressasse os nós do navio para que eles conseguissem bater o recorde. E ao invés de chegar em 6 dias, quando todo mundo esperasse o Titanic, no dia 16 de abril, o Titanic chegaria no dia 15 de abril. Algumas pessoas disseram, não façam isso, principalmente na região do Atlântico Norte. Mas eles foram imprudentes, como imprudentes nós somos. Muitas vezes nós somos avisados dos perigos. Quantas vezes alguns, que você pode até chamar crentes chatos, né? Já falaram para você que Jesus virá. E vocês, puxa, que coisa chata. Eu já sei. O comandante do Titanic sabia. Mas nós sabemos a história do Titanic. Então, as pessoas, quando avisam, elas muitas vezes estão avisando com as suas bocas como sendo a boca de Deus. E eles foram avisados. E a história também nos diz que em determinado momento, numa noite, na noite de 14 de abril, o telegrafista do Titanic recebeu um aviso que havia grandes acidentes pela frente. Ele imediatamente chamou o comandante do navio e o projetista. E eles disseram, não, nós não vamos parar, diminuir a velocidade, nós vamos em frente. Porque esse navio, como disse o camarada lá da rádio inglesa, nem Deus afunda. Então o projetista disse, mesmo que esse navio bata em algum grande iceberg e ele rompa um dos seus compartimentos, ele é tão seguro que a água não sairá nem penetrará nesse compartimento. Quebra aquele e fica ali. Aos 20 minutos do dia 15 de abril, ele encontrou um grande iceberg. E ele chocou contra o iceberg. E, pasmem, dentro de 10 minutos, não só um compartimento tinha sido rompido, mas a partir do primeiro compartimento, 10 minutos depois, 6 compartimentos já estavam inundados. O orgulho do homem começou a naufragar. E daí em diante, mais água, mais água e mais água. Houve um rasgo de 90 metros do Titanic. Suponho que o navio fosse assim, tá? Então ele rasgou 90 metros nesse sentido. E os que assistiram ao filme perceberam que foi daquela mesma maneira que ele partiu-se ao meio e uma parte começou a naufragar primeiro, enquanto que a outra lentamente foi descendo. O que nós queremos tomar de lição nesse ponto é que todos os comandantes, todos aqueles que dirigiam aquele navio, eles ignoraram o aviso que foi dado. Então, nessa noite, nós gostaríamos de chamar a atenção mais uma vez a vocês. Nós estamos num Titanic que está afundando. Esse mundo, com toda a sua corrupção, está afundando.
Hoje, dá vergonha assistir algum canal de televisão. Não há mais televisão para nós assistirmos. Hoje, eu vi uma cena que eu achei ridícula na Poderosa, né, chamada Rede Globo. Acho que a maioria aqui adulto pode saber. Homens se alisando mutuamente em atos homossexuais. E isso hoje é uma das poucas cenas grotescas que aparece. Mas muito mais cenas do que isso está passando nos nossos canais de televisão. E o pior é que por causa do torpor da época, por causa do ensinamento dos falsos filósofos dessa época, nós estamos com um torpor dentro de nós e achando tudo isso uma graça. Os grandes apresentadores da televisão brasileira são imorais, corruptos e, na maioria, homossexuais. As novelas desses canais, se você não sabe, são escritas por homossexuais. Então eles colocam na nossa vista e na vista dos nossos filhos tudo que vem da podridão dos seus corações. Não sei se vocês sabem onde é que fica o centro de produção das novelas dessas redes de televisão. Alguém sabe, não? Pois eu vou dizer para vocês. No mais profundo dos infernos. Eu não estou brincando com vocês. Hoje vocês não vieram ouvir só palavras lindas, nem só cantar belas músicas, mas saber a verdade. É lá que está sendo projetado. E é de lá que está vindo a corrupção do gênero humano. Oxalá o Senhor retalhe a sua vinda, para que Ele possa dar oportunidade para muitos de nós, não só nos salvarmos, mas salvar os nossos filhos. Essa é a grande verdade. Muitos pregadores têm avisado, o navio está afundando, e muitas pessoas estão como aqueles ricaços do Titanic, jogando, dançando e brincando. Eu diria, não eram só os ricaços que estavam assim. Até a classe C, a história do Titanic diz que eles brincavam, farreavam, bebiam seus uísques e se deleitavam enquanto o navio afundava. Esse navio chamado mundo também está afundando. Uma coisa interessante é que nas águas geladas do Atlântico Norte, uma pessoa só poderia sobreviver dentro das águas 1 hora. O mais resistível dos atletas só resiste 1 hora nas águas geladas do Atlântico Norte. Isso se não tiver suas roupas recolhidas e dentro de botes. Então, estando dentro da água, como muitos ficaram, morre em 1 hora. Quando o navio chocou-se e que perceberam a gravidade da situação, o telegrafista imediatamente jogou mensagens para toda a região, avisando aos navios que estivessem aí, corressem para lá, para ver se salvavam o maior número de pessoas. Mas um ponto que eu não disse no começo é que o apoio daqueles que construíram o Titanic era tão grande que eles não fizeram o bote salva-vidas suficiente para todas as pessoas. Só tinha 20 botes salva-vidas. Eles achavam que o navio jamais iria afundar, era tão seguro que só fizeram 20 botes, que só daria para menos de 1/3 da população daquele navio. Então, naquele dia, todos os quase 2.600 que vinham naquele navio foram jogados nas águas geladas do Atlântico Norte. E a mensagem espalhou-se, e alguns navios correram, afluíram para aquele ponto onde havia o naufrágio do Titanic. Então, lembra? Uma pessoa só resistiria 1 hora dentro daquela água gelada. O primeiro navio que chegou para salvar chama-se Carpátia. Ele chegou exatamente 4 horas depois. Se ele ter chegado 3 horas depois, salvaria muita gente. Mas ele chegou 4 horas depois. Todos os que podiam se salvar morreram. Outra lição aqui. Muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas. E as pessoas não reagem ao Evangelho de Deus, porque eles querem deixar para depois. Quantas vezes eu já preguei o Evangelho e as pessoas diziam, não, quando eu ficar velho, eu vou servir a Deus. Não sei se vocês que pregam o Evangelho já tiveram essa experiência. Não, mais na frente, quando eu tiver me divertido, quando eu tiver vivido, eu vou servir a Deus. Infelizmente, pode ser que você só tenha 1 hora nas águas geladas desse mundo. E quando você pensar que vem salvação, você já morreu. Então aqui a gente descreve
todo o orgulho desses homens. Eu pergunto, quem afundou o navio? Foi Deus ou foi o orgulho do homem? Quem você acha? O orgulho do homem. Meus amigos, Deus não quer nos matar. Deus não nos quer naufragar nesse mundo. Deus quer nos salvar. Amém. Mas infelizmente o nosso orgulho prefere deixar para a última hora. E muitas vezes prefere esperar a aposentadoria. Não é verdade? Quantos de nós está esperando a aposentadoria, chegar velho e aceitar a pessoa do Senhor Jesus? Eu quero chegar perto do fim dessa palestra, trazendo agora duas lições e uma conclusão. A primeira lição é que o mundo, com seus atrativos, com seu conhecimento, com suas instituições, é como esse navio. Ele parece navegar seguro, confiante, mas ele já está afundando. No mundo não há botes salva-vidas. No Titanic, havia quantos, eu falei? 20. Mas no mundo, você não vai encontrar sequer um bote salva-vidas. Se você pensa que você vai se salvar por causa da sua cultura, você está tremendamente enganado. Política, essa sim, não salva ninguém. E a caridade? Há uma religião que prega que se você praticar a caridade, você vai receber a salvação. Leia-o engano. A caridade não pode salvar ninguém, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos mediante o quê? A fé. A fé. E isso, a fé, não vem de vós, mas vem de quem? De Deus. Para que ninguém se glorie. Já pensou se a salvação viesse pela caridade? Como é o seu nome? Fernando? Fernando, suponho que Fernando seja o mais rico entre nós. Pelo menos hoje à noite, né, Fernando? Vamos dar muitos milhões de dólares para Fernando hoje. Fernando é muito rico. Então, Fernando, por causa dos seus muitos milhões de dólares, ele poderia se salvar. Agora, Célio, coitado, não poderia se salvar. Célio não tem ouro de 10 céus. É tudo aí, tá? Olha não. Não tem um critério no bolso. Ele não tem sequer um centavo de real. Célio vai botar a pé para o Capoé porque não tem dinheiro. Como é que Célio pode se salvar? Então, a salvação é pela fé. Amém. É na graça de Deus. Não vem de nós, graças a Deus. Amém. A fé não vem de nós, vem de Deus. Para quê? Para que nenhum de nós possa se gloriar. Infelizmente, mesmo entre nós cristãos, ainda tem pessoas que se gloriam da salvação. E eu temo e tremo diante do Senhor quando eu vejo um crente orgulhoso. Não estou falando de um protestante, estou falando de um crente do Senhor, alguém que realmente creu no Senhor. Independe de onde ele está, se ele é protestante, se ele professa outra religião, mas que ele realmente já creu no Senhor e se orgulha da sua salvação. Na verdade, nós devemos temer e tremer diante do Senhor. E a cada dia agradecer ao Senhor pela fé que Ele colocou para dentro de nós. A salvação vem pela graça e é pela fé. Mas também há um suposto bote salva-vidas que as pessoas muitas vezes se agarram nele. E tem muita gente agarrada nesse bote. Uns já estão dentro e outros estão agarrados. É o bote da religião. Esse bote parece que vai salvar muita gente. Mas se vocês mostrarem uma religião nessa palavra aqui, eu digo a vocês, não fiz nada até meus 42 anos de idade. Porque até então eu não encontrei religião. Um dia perguntaram ao Senhor, Senhor, qual a verdadeira religião? E o Senhor que dá uma pancada naqueles religiosos. Ele disse, cuidar dos órfãos e das viúvas. Vocês estão tão preocupados com os preceitos dos homens, com as ordenanças da sua religião, mas vocês estão esquecendo os órfãos e as viúvas. Religião não pode salvar ninguém. Religião, no máximo, o que fez no meio dos cristãos foi dividir a nós todos. Quantos genuínos filhos de Deus estão em várias religiões? Separados, deviam estar unidos pelo amor de Deus entre nós. E tem até religião que já se dividiu centenas de vezes. Tem algumas dessas divisões dessas religiões que já tem dentro daquela pequena divisão a primeira igreja fulana, a igreja fulana, a segunda, a terceira, a quarta. Quando não tem mais nome, eles já põem o nome. E sai dividindo. Infelizmente,
Quantas pessoas estão agarradas nesse bote? Mas esse bote não pode salvar ninguém. Segunda lição. O mundo parece incapaz de aprender as lições que a história nos traz. O tempo todo, a história está nos trazendo lições, mas nós somos craques. Vamos usar um termo agora bem da Copa, né? Nós somos craques em esquecer as lições que a história nos traz. Por exemplo, quem se lembra, e aí você lá levanta a mão. Muito bom. Vocês estão lembrados que eu falei o nome dele. Mas, no primeiro dia após a morte dele, nós não só nos lembrávamos, como muitos de nós chorávamos. Porque nós o víamos quase como irmão, né? Irmão brasileiro, e muitos choraram. Era uma boa pessoa. Muitos passaram alguns dias, né? Sofrendo de tal. Hoje a gente quase não lembra. Ele já faz parte de uma história passada, tá certo? E há uma outra história que está muito mais longe do que a morte de Ayrton Senna. É a história de um barco de um velho maluco chamado Noé. Naqueles dias, não se chovia forte na terra. Não havia chuvas copiosas. E um velhinho começou a dizer aqui na terra que ia ter um dilúvio. Mas imagina só, se não chovia, como era que ia ter um dilúvio? A Bíblia diz que esse homem, esse velhinho chamado Noé, ele foi encontrado por Deus no meio de uma geração corrupta como a nossa hoje é. Gênesis capítulo 6 nos diz que quando Deus olhou o gênero humano e viu que o homem havia se corrompido, Deus desejou no seu coração dar cabo a toda a raça humana. Mas aleluia, nós só estamos aqui hoje por causa desse velhinho gagá chamado Noé. Amém. A Bíblia diz, mas Noé achou graça de Deus. Amém. Quando Deus olhou para o meio de tantos corruptos, havia um velhinho que andava com Deus. Amém. E Deus olhou e disse, tem aquele ali. Chamou e disse, prepara uma arca, eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Que vai ser um dilúvio tal qual nunca houve até hoje. E eu vou dar cabo da raça humana. Mas avise que eu vou fazer isso. Então, certamente, durante o tempo que Noé preparou a arca, não foi pouco tempo. Imagine que o estaleiro de Noé não devia ser muito bem equipado, né? Ele começou a tirar a lenha da mata, começou a tirar madeira, todas as coisas para preparar uma arca. E está lá todo dia, aquele velhinho gagá, batendo, ele batendo lá nas madeirinhas, perfumando e dizendo, vai ter um dilúvio. Vai ter um dilúvio e todo mundo vai morrer. Eu acredito que deveria ser uma coisa muito jocosa. A gente talvez até critique aquelas pessoas da época, mas eu creio que muitos de nós também teria perecido do dilúvio. Olhar um velhinho e dizer que vai ter dilúvio naquela época, esse velho está doido. Mas o velhinho continuava batendo e defumando e preparando a arca. Meus amigos, há uma arca que não precisa ser mais defumada. Amém. Certo? Eu gostaria que você tenha aí, se alguém me der essa folhinha, que aí tem um texto, né? Que vocês todos leem comigo. Aí tem Lucas, que é leitura bíblica, né? Lucas 17, 24 a 27. Vamos ler esse texto. Vamos ler. Para vocês cansarem um pouco, fiquem de pé. Preste atenção nesse texto. Vamos ler juntos. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha em uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas reforma que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Podem sentar. Ele diz, comiam, o que é que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. O que é que o mundo faz hoje? Come, bebe, casa e dá-se em casamento. Ou seja, casa descasa, casa descasa, casa descasa, e dá-se em casamento. Tem gente que é profissional já nisso, né? O pessoal do cartório já conhece, tem lá dentro de novo, né? Tem a vítima.
Não é verdade? Então, o que é que nós fazemos no dia de hoje? Nós cuidamos do nosso estômago. Qual é a nossa preocupação hoje à noite? É o dia de amanhã, não é verdade? E Deus, o Senhor Jesus disse que a gente não devia se preocupar com o dia de amanhã. Devia olhar para os pardais, que nem descem, eles não fiam, eles não produzem alimentos, mas Deus dá o suprimento, não é verdade? Mas infelizmente, muitos de nós vivem a vida só para comer. Muitos pensam só em comer, outros em quê? Beber. É até engraçado, mas quando chega o final de semana, eu acho interessante, às vezes, você está numa repartição pública, o cara vai tomar uma, né? E aí? Amanhã a gente vai tomar uma geladinha. Vocês estão rindo, mas vocês sabem disso. Parece que o assunto mais importante dos homens é tomar uma. Bebiam, tá aqui, ó, bebiam. As mulheres é preparar as comidas de semana, comiam, casaram e davam-se em casamento. Então, nossa geração está ali, mesmo tocou. Eu não estou dizendo agora para vocês pararem de comer, beber e casar. Vocês não querem dar desestímulo aqui ao noivo, né? Daqui a pouco dizer, o camarada disse lá que a Maria vai casar, né? E não vamos nem comer. Não, a Bíblia diz que nós estamos alimentos, o próprio Senhor comia, tá certo? Mas aqui está dizendo que a nossa preocupação não pode ser essas coisas. Se eu trabalho pelo suprimento meu, da minha esposa e dos meus filhos, eu ainda tenho que trabalhar pensando que Jesus está voltando. Se eu bebo, essa bebida aqui não é bebida física que ele está falando, mas é aquela bebida que embriaga. Para muitos vai ser agora a volta do mundo, vai ser a bebida de muita gente. Eu tenho claramente que o Senhor volte agora na Copa. Eu creio que muitos brasileiros vão estar numa situação difícil. Não estou dizendo que não vão ser salvos pelo Senhor, mas vão ser pegos altamente embriagados pelo futebol. Cada um de nós sabe o que é que nos embriaga, tá certo? Mas nós não queremos desaconselhar ninguém a deixar de ver futebol, até porque isso não é nossa tarefa. Nós aconselhamos cada um de vocês a beber da água da vida. Essa é a verdadeira bebida, né? O Senhor é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Se nós nos alimentarmos do Senhor, se nós bebermos do Senhor, essas coisas vão sair ao longo do tempo. O Senhor vai resolvendo esses problemas. Mas aqui nos diz que o dia do Senhor será dessa maneira. E aqui, nesse versículo, há um que diz, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aqui, se por um lado, ele está se referindo àquela geração que o Senhor falou lá em Lucas, aquela geração daquela época. A Bíblia, ela não fica para trás. Toda a palavra de Deus é sempre renovada. E toda profecia também é renovada. E essa profecia é para a nossa geração. Nunca, em nenhuma das gerações passadas, se rejeitou tanto a Jesus Cristo. Nunca. Mas graças a Deus, nunca também. Tantos filhos dele foram despertados para anunciá-lo para as outras pessoas. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite. Eu não sei se sua situação é de rejeição a Jesus ou se a sua situação é de aceitação a Jesus. Mas o bote que eu falei para vocês, que é o bote de salvação, é Jesus Cristo. Esse é o único bote de salvação. Não há nenhum outro nome dado entre nós homens capaz de nos salvar. Lembra de Buda? Buda foi um grande filósofo. A partir dele nasceu o budismo, morreu. Eu pergunto a vocês, Justino, onde é que está Buda? Na sepultura, se é que os ossos dele ainda existem. Confúcio, que ensinou as pessoas a se salvarem por serem pessoas boas, trabalhar bem as suas consciências, fazerem análise interior. E infelizmente, o confucionismo hoje está tomando conta da filosofia global. As pessoas se interiorizarem, fazerem introspecção, encontrar o Deus que está dentro deles. Eu posso dizer a vocês, enquanto nós não invocarmos o nome do Senhor, amém, Deus não está dentro de nós. Amém. Todos nós nascemos criatura de Deus, mas para nos tornarmos filhos, nós precisamos receber a Jesus Cristo. Não há outra maneira. Você que não recebeu a Jesus ainda, você que não crê em Jesus Cristo e não o tomou como Senhor na sua vida, se você olhar para dentro de você, você só vai ver uma coisa que está escrita em Marcos capítulo 7, que
Dentro do homem só há corrupção, só há adultério, só há mentira, só há lascívia. Eu não vou nem descrever o que está em Marcos 7, porque é tudo isso que está dentro do homem. Mas Paulo diz que a gente deve restabelecer os joelhos trôpegos e olhar para o alto, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Talvez, se nós fôssemos perguntar a alguns de vocês agora, qual o melhor método de nós sermos salvos? Alguns que frequentam determinada religião vão dizer, fazer muitas penitências. Outros vão dizer, fazer caridade. Outros vão dizer, não, é só quando você perguntar. Quem aceita Jesus é que levanta a mão. Isso não está na Bíblia, né? Mas os homens inventaram, né? Levantar a mão. Eu posso dizer para vocês que há uma maneira tão simples de crer em Jesus Cristo. Há uma maneira tão simples de pular fora desse Titanic no qual nós lidamos. E nós pularmos dentro de um bote que é rejeitado pela maioria dos homens, mas é o único bote que salva vidas para nós. Vamos ler esse Atos, capítulo 20, versículo 21. Desculpe. Atos 2, 21. Está aí na folhinha. Vamos ler juntos? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, vamos ler. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os homens complicam tanto com a salvação. Eu tenho pena quando eu vejo, às vezes, tem dias de barulhos, coisas assim. Eu vejo pessoas subirem escadarias de joelho, marcando promessa, e às vezes uma pedra na cabeça. Eu tenho pena de ver pessoas assim, porque eu as respeito muito, porque a maneira que elas creem, que ou vão ser salvos ou vão pagar algum voto. Nós temos que respeitar essas pessoas, porque foi como elas aprenderam. Mas se eu pudesse, eu diria a cada um, não é tão complicado assim. Não precisa se autoflagelar. É uma maneira tão simples de tocar no Senhor. A Bíblia diz aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem outra coisa descrita na Bíblia. Não tem ordenanças pesadas para nós. Sabe por que Deus não deu ordenanças pesadas para nós? Alguém poderia dizer por quê? Por que Deus não deu uma ordenança tão difícil que se a gente cumprisse seria salvo? Porque Ele sabe que nenhum de nós conseguiria. Mas graças a Deus. Amém. Por Cristo Jesus. Amém. Deus olhou e viu que nenhum de nós pode. O povo judeu tentou servir a Deus através das ordenanças e através dos ritos e não conseguiu nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele olhou para nós. Olhou a cada um de nós. Olhou a você, que talvez não se dá tanto valor, mas que tem tanto valor diante de Deus. Ele olhou e disse, não tem jeito. Eles não cumprem. Eles não têm condição. O que é que eu vou fazer? Vou me tornar homem. E Deus se tornou homem. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, em outras traduções, diz a palavra. E essa palavra é Cristo, tá certo? Mas graças a Deus, se nós ficássemos apenas nesse versículo, estaríamos fritos. Mas aleluia pelo versículo 14, que diz o quê? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Deus se tornou homem, porque amou a você e amou a mim. Ele se tornou homem não para se tornar um herói, mas ele veio para cumprir as justas exigências de Deus. Havia uma exigência da lei que dizia, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Alguém tinha que morrer. Antes de Jesus, Deus perdoava os homens com o imolar de um cordeiro ou de um outro animal, de um bezerro, ou até de uma pombinha. A mãe do Senhor era tão pobre que ela ofereceu uma pombinha. Então, quando aquele animal imolado, o sangue derramado, ficava o derramamento do sangue de um inocente em favor daquele pecador. Mas eu pergunto a vocês, se isso tivesse continuado e a nossa geração fosse oferecer pelos pecados que comete, eu pergunto, tinha alguma ovelha sobrando nessa terra aí? Com certeza. Mas aleluia. João Batista, um dia abriu os olhos e viu Jesus se aproximando e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que
que tira o pecado do mundo. Aleluia. Amém. Aleluia, porque tem um cordeiro que tira o nosso pecado. Não precisa eu me autoflagelar, porque o cordeiro de Deus já foi flagelado na cruz. Não precisa que eu coloque uma coroa das espinhas na cabeça. E saibam, essa coroa era minha e era sua. A cruz era minha e era sua. Mas aleluia. Esse Deus cheio de misericórdia ofereceu seu filho, seu único filho. E lá na cruz, ele disse: tudo está consumado. Aleluia. Amém. Acho que nós pudéssemos ouvir a voz da cruz nesse dia. Não da cruz madeira, mas que ecoou a voz do Cordeiro de Deus. Tudo está consumado. E agora a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou. E tornou-se o quê? Espírito que dá vida. Espírito. Eu quero tirar a concepção errada de muitas pessoas quando a gente fala espírito. Fala, não, me arrepio, né? Espírito não tem nada a ver com essas coisas, né? Espírito, a palavra espírito, o radical grego, a palavra grega que deu origem a espírito, a palavra espírito, é a mesma que deu origem à palavra pneu, é ar. Então, espírito é ar, mas só que aí é espírito de santo, é um ar santo, é uma pessoa, mas na forma de espírito. E hoje, ele não está mais na cruz. Eu não preciso pegar uma cruz e carregar nas costas, porque a cruz foi o lugar onde ele morreu. Ele está agora onde? No céu, na terra e debaixo da terra. Ele agora está em todos os lugares. Ele está nesse ambiente. O Espírito Santo está aqui, como o ar santo de Deus. E a Bíblia diz: para que eu seja salvo, eu preciso de quê? Invocar este Espírito Santo. Claro, uma coisa eu também tenho que fazer: eu preciso me arrepender diante do Senhor. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Preciso crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se eu assim não crer, eu não creio que o Espírito Santo está aqui. Mas uma vez que nós cremos, nós sabemos que o Espírito Santo está aqui. Nós precisamos somente fazer o que agora? Invocar o nome do Senhor. Eu queria ensinar para vocês a respiração espiritual. Essa é a respiração que você tem, que você não pode parar agora durante 5 minutos, senão você morre. Não vou pedir para ninguém fazer experiência de tapar o nariz e a boca, porque dentro de 5 minutos vai morrer. Essa expiração e inspiração, na verdade é inspiração, né? A respiração é o ato de inspirar e expirar. Isso é a respiração. Faço isso há 42 anos. Por isso eu ouvi. Certo? Estou dizendo minha idade. Pode crer, é verdade. Só tenho 42. Faço isso há 42 anos. Mas é o que me mantém vivo. Agora eu quero ensinar a vocês uma coisa. O homem é corpo que é corpo. É isso que Deus deu a nós para contactar as coisas físicas. O homem tem uma alma que é para contactar as coisas psicológicas. Na verdade, a alma é o ego, que a psicologia chama. Mente, emoção e vontade. Mas o homem tem uma coisa superior ao corpo e à alma, que é o quê? O espírito humano. O espírito humano. Amém. É o centro do universo. É onde Deus investe todas as suas cartadas. E hoje, nós gostaríamos de exercitar a respiração espiritual. Você que já faz algum tempo respirando, a respiração física, aprenda a respirar espiritualmente. Uma boa maneira de você respirar espiritualmente, não é que é a única, mas é a mais prática. É você dizer: ó Senhor Jesus. Parece que quando você diz vai embora toda a sua mazela. Senhor Jesus, vem todo o Senhor para dentro de você. Amém. Senhor Jesus. Vamos invocar todo mundo. Senhor Jesus. Mais uma vez. Senhor Jesus. Olha, continua praticando essa respiração e você vai aprender que coisa maravilhosa. Mas eu estou dizendo para você não fazer seu tipo de oração, porque Deus aceita a oração de todos os seus filhos. Mas não pode deixar de fazer essa respiração. Dever de casa para você hoje à noite é chegar em casa. Se você talvez teve vergonha, né? Dos que estavam aqui junto desse Titanic, né? Não, eu estou no meio daqueles ali, o comandante Edward que estava ali e tal. Eu fiquei com vergonha, mas em casa, no recôndito do seu quarto. Se sua mulher, você tem vergonha, precisa adormecer, e vai lá no lugar. Eu não vou fazer o que aquele camarada ensinou.
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, medida que você for fazendo isso, você vai ver que experiência maravilhosa. Posso dizer a você, você não vai tremer não. Né? Eu não estou ensinando coisas energéticas, não estou falando coisas do sobrenatural, eu estou falando de coisas preciosas. A Bíblia diz que o primeiro mártir da história cristã, quem sabe o nome dele? Estevão. Como foi que ele morreu? Apedrejado. Sabe como é que se apedrejava os homens? Tinha um buraco muito grande, do qual o cara era laçado lá dentro, ele não tinha nem como sair, porque era muito alto. E ali os seus algozes ficavam ao redor do buraco, cada qual com sua pedra, e quando alguém consentia, dizia, pode começar, aí era pedrada para lá e para cá. Alguns podiam até levar a faladeira, né? Não tinha problema, o negócio era matar na pedra. E a Bíblia diz que o nosso irmão, o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele ficou de pé, levando pedradas, e ele se via como o filho do homem de pé. E a Bíblia diz que ele morreu fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. Pedra ia, pedra vinha ele. Ó Senhor Jesus. A pedra batia ele. Ó Senhor Jesus. Está na Bíblia, não é história minha. Pega o livro de Atos e você vai ver quantas pessoas invocando o nome do Senhor. Já ouviu falar do apóstolo Paulo? Já viu, né? Até temos uma grande cidade no país, a maior, em homenagem a São Paulo. A gente tem Paulo, que era orgulhoso, porque precisa ficar cego para crer em Jesus. Imediatamente, Ananias, o certo Ananias disse, Paulo, irmão, levanta, ser batizado, faz o quê? Invocando o nome do Senhor. A nossa oração, que normalmente a nossa oração é mais de pedido, né? Senhor, abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe meu filho. Senhor, meu filho vai fazer vestibular, Senhor, me dê um carro novo. Normalmente a nossa oração é muito em cima de pedido, né? Mas ainda tem aqueles que são mais amorosos com o Senhor. Querido Pai, amantíssimo Deus que está nos céus. Essa oração é muito gostosa. Mas ainda precisamos invocar o nome do Senhor. Constantemente invocar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente terminar essa reunião. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém. Te agradecemos nessa noite. Sim. Pela tua palavra, Pai. Sim. Pelo teu cuidado amoroso para nós. Por tantas pessoas que ouviram como nós a tua palavra. Sim. Por tantas pessoas que invocam o teu nome como nós invocamos. Sim. Senhor, nós te agradecemos. Sim. Senhor, nós sabemos que tu estás presente entre nós. Amém. Tu estás no teu trono. Sim. Tu estás aqui. Sim. Tu estás em todos os lugares. Amém. Por isso nós precisamos te invocar. Sim. Para desfrutar desse Senhor maravilhoso. Amém. Senhor, seja conosco nessa noite. Sim. Seja com o teu nome maravilhoso. Amém. Aleluia. Amém.